Se você cometeu algum erro no passado e não consegue se perdoar pelo que fez, presta bastante atenção. Agora você vai aprender que a culpa possui um propósito e entender isso é a única forma de superá-la de uma vez por todas. Imagina o seguinte cenário: você é um estrangeiro que cometeu um crime gravíssimo, foi rotulado como alguém insano por praticamente todos à sua volta e enviado ao hospício. Mas apesar disso, você recebe o perdão sincero das pessoas que você havia prejudicado e ainda por cima contribui de maneira extraordinária para um grande feito da humanidade. Agora me responde uma coisa: diante dessa situação, você seria capaz de se perdoar pelo que fez? Bom, esse é exatamente o dilema que enfrenta o William Chester, um dos personagens do filme O Gênio e o Louco. Aliás, é importante ressaltar que essa obra é baseada em fatos reais, ou seja, por mais que esse cenário pareça hipotético e distante, ele de fato aconteceu. E cá entre nós, por mais que a sua vida não seja dramática a esse ponto, eu tenho certeza que em algum lugar você consegue se identificar com a jornada do William, não é mesmo? Até porque todos nós já experienciamos o sentimento de culpa e sabemos o quanto ele é desafiador. Às vezes é mais fácil ser perdoado pelos outros do que nos perdoar. Mas por que isso acontece e o que esse filme pode nos ensinar sobre esse tema? Bom, para início de conversa é importante entender um ponto essencial. A culpa é um sentimento que surge por conta de um evento passado. O que isso significa? Muito simples. Se a gente destrinchar essa questão e for até a sua essência, nós vamos perceber que a culpa nada mais é do que o nosso olhar atual sobre um erro que nós cometemos lá atrás. Ou seja, quando ainda não havia consciência de que aquela ação era errada, mas que agora, depois de ter sofrido as consequências, a gente percebe que vacilou. Em outras palavras, nós podemos dizer que a culpa é um choque entre a imaturidade e a consciência. Entende? Sempre que isso acontece, você sofre porque percebe que poderia ter agido de uma outra forma, poderia ter pisado menos na bola, poderia ter sido mais legal, enfim. Mas vem cá, se você está experienciando esse sentimento nesse instante, saiba que ele é completamente natural. E mais, a única razão pela qual você ainda não conseguiu se perdoar é porque você não entendeu verdadeiramente qual é o propósito da culpa. Ou seja, no fim das contas, a única coisa que te distancia do perdão é um simples entendimento. E adivinha só, é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes me diz uma coisa: se esse vídeo tá fazendo sentido pra você até aqui e se você tá conseguindo absorver o conteúdo, deixa um like pra eu poder saber. E caso você ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e vamos que vamos. Bom, retomando o nosso papo. Você sabe por que, por mais que as pessoas te perdoem pelo seu erro, ainda assim a sua mente continua te culpando? Pelo seguinte, você tá buscando perdão no lugar errado. Quer ver só? Como nós acabamos de ver, a culpa é um sentimento causado por um erro do passado, certo? Beleza, mas a pergunta que você realmente deveria se fazer é: quando é que eu experiencio a culpa? E só existe uma resposta: no presente. Opa, peraí, você tá entendendo onde é que a gente tá prestes a chegar? Dá só uma olhada nisso. Se o sentimento de culpa só ocorre no momento presente, logo, onde é que eu devo encontrar o perdão? No presente também. Esse é o pulo do gato, porque sabe o que acontece? Quando a gente erra, nós costumamos ficar presos no passado, repetindo mentalmente a nossa mancada e nos julgando, é ou não é? Só que esse comportamento cria em nós a falsa ideia de que o perdão é inatingível, já que a gente não pode voltar no tempo e alterar a nossa ação. Mas na verdade isso é só um mal entendido, porque no fim das contas o perdão só pode acontecer no momento presente. Ou seja, olha que curioso, por não saber, você passou a sua vida inteira criando mais sofrimento e procurando a solução no lugar errado. Então deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Tudo certo até aqui? Porque a gente ainda precisa cobrir alguns pontos pela frente e é importante entender o que foi dito. Então, se surgir alguma dúvida, me conta aqui nos comentários, por favor. Enfim, eu imagino que a essa altura do campeonato você esteja se perguntando: beleza, cara, muito maneiro isso aí que você falou, mas vem cá, como é que eu me perdoo no momento presente? Essa é uma dúvida super válida, portanto, vamos tentar respondê-la. Seguinte, perdoar significa compreender aqui e agora que você não é mais a pessoa que cometeu os erros do passado. Ou seja, o que acontece? Lá atrás você pisou na bola e isso todo mundo já fez, certo? Só que o sofrimento começa quando você transforma o erro em quem você é. Por exemplo, vamos supor que há um ano atrás, num momento de fúria, eu tenha xingado uma pessoa
pessoa por quem eu tenho muito carinho. Na hora eu acreditava estar com a razão, mas logo a cabeça esfriou e aí eu percebi que tinha vacilado. E nesse caso, o que a maioria das pessoas faz? Pensa da seguinte maneira: poxa, se eu fui capaz de dizer isso pra alguém que eu amo, então eu sou um ser humano terrível. Entende a confusão? Ao fazer isso, você traz o erro que aconteceu no passado pro presente, você dá uma identidade a ele, sem perceber que, na verdade, talvez você tenha sido um ser humano terrível. Mas o simples fato de perceber isso já é a prova de que você não é mais o mesmo que falou aquelas coisas. Ou seja, houve um período de transformação, de crescimento e de ganho de consciência. E adivinha só? É justamente nesse conflito entre quem você foi e quem você é que o perdão precisa acontecer. E vem cá, tá pensando que parou por aí? Pelo contrário, é agora que o papo fica melhor ainda, porque nós vamos analisar um ponto em particular. Qual é o propósito da culpa? Bom, nos momentos mais difíceis a gente pode acreditar que esse sentimento é inútil. Até porque nós não podemos mudar o passado, então só nos resta carregá-lo pro resto da vida. No caso, essa é uma visão um pouco pessimista, né? Mas você também pode pensar que a culpa é uma espécie de penitência pelo erro que você cometeu. Pensando bem, essa é outra visão pessimista. Enfim, o fato é que nenhuma dessas alternativas anteriores revela o seu objetivo principal. Porque se você realmente refletir sobre a essência desse sentimento, você vai perceber que o propósito da culpa é te ensinar uma lição. Em outras palavras, a culpa existe para te mostrar que houve um ganho de consciência, que algo que lhe escapava no passado agora é compreendido inteiramente. Entende isso? Ou seja, a partir do momento em que você entende que não deve voltar a cometer os erros do passado, a culpa não tem mais necessidade e você pode deixá-la partir. É isso, esse é o seu propósito. Ela é a sua professora e mostra o quanto você foi capaz de evoluir para se tornar quem você é hoje. Portanto, se você olhar as coisas por esse ângulo, até que esse sentimento não é tão ruim assim, né? O que, é claro, não significa que vai ser fácil digeri-lo, porque a culpa pode doer, pode te deixar mal, mas se você mantiver o seu propósito em mente, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil e educativo lidar com ela. Ah, e como de praxe, é importante fazer um aviso a esse respeito. Tudo que foi dito aqui é uma forma de te auxiliar a se perdoar e a perdoar os outros. Mas independente de qualquer coisa, você precisa lembrar que todos nós temos que pagar os preços pelas nossas ações. Isso faz parte da vida. Ou seja, a melhor alternativa é agir de forma consciente desde já, porque isso evita futuras dores de cabeça. Agora, se isso não acontecer, pode ficar tranquilo, porque a vida vai se encarregar de utilizar o sentimento de culpa para que você aprenda alguma determinada lição. E tá tudo certo, o jogo é assim mesmo. Agora, para as peças desse quebra-cabeça se encaixarem, nada mais justo do que a gente retornar para o nosso ponto de partida, que foi o filme O Gênio e o Louco. Bom, com o passar do tempo, William Chester passou a ser visto por quem ele era no momento presente. Ou seja, as pessoas conseguiram desassociar a sua imagem do que ele havia feito porque entenderam justamente que houve uma evolução nesse período. E eu até poderia te adiantar se ele foi capaz de se perdoar ou não, mas isso acabaria estragando o filme, né? Portanto, a tarefa de descobrir o fim da história eu deixo pra você. Mas a obra, além de nos ensinar uma baita lição, nos deixa o seguinte questionamento: quanto tempo você vai desperdiçar até entender que o perdão só pode ser encontrado aqui e agora? Me conta aqui nos comentários, por favor, se esse ensinamento reverberou com você. Ele foi útil, fez sentido, ou você não concorda com a ideia que o filme passou? Enfim, lembre-se que esse espaço é justamente para você poder falar o que achou. Aliás, eu acho que eu já falei demais, então a gente se vê em breve.